Sejam bem-vindos a mais um episódio do Líder Medcast, seu podcast de saúde. Lembre-se, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Estamos aqui hoje com o Dr. Paulo, o Dr. Sidney. Tudo bem, Moisés? Tudo Pessoal, jóia? então não se esqueçam, se inscrevam no canal, ative o sininho. O motivo de a gente estar aqui é levar informação clara para vocês, com profissionais de alta qualidade. Outra coisa, se inscrevam também no nosso canal de cortes, vai estar aí embaixo o link do canal de cortes, para que vocês possam também nos prestigiar lá e ter resumos daquilo que a gente fala aqui. Então a gente precisa disso para que a gente possa continuar levando informação de qualidade para vocês. Não parem de assistir, continuem assistindo. Hoje a gente tem a honra incrível de ter meu professor aqui da época da faculdade, Dr. Paulo Saldiva, hoje professor titular do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP. Vamos bater um papo aqui sobre as especialidades do professor, vamos falar sobre poluição, sobre o uso da bike, sobre como isso altera ou não a saúde das pessoas e vamos falar sobre outros assuntos legais também. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado mesmo. Sou eu que agradeço e eu acho isso super importante, né? A gente está, digamos, apertando uma tecla SAP para que exista uma maior, digamos, entendimento, né? Porque sabe que ficou difícil a medicina. Por exemplo, quando você chega um pesquisador, né? A gente achou que Descartes matou Deus, né? Quando a medicina morava em templos, né? Hipócrates põe na beira do leito e depois vem a ciência seria o que vai nos redimir, né? Mas quando o indivíduo chega no domingo, assim, de avental branco, se tiver um logo assim da Harvard, da Oxford, é um querubim de altíssima potência, e começa a falar que vai inventar um bloqueador de uma proteína que fica na capa de um vírus e que isso não ativa uma furina que faz com que o vírus entre e isso vai impedir que a gente desenvolva Covid. Essa linguagem, para a maior parte das pessoas, é tão hermética quanto o Apocalipse de São João. Sem dúvida. Então, isso significa que você tem um respeito místico pela ciência e espera que a ciência faça coisas que ela não pode fazer ou que tem um tempo para fazer. Então, a gente nessa pandemia, por exemplo, viu muito fetiche de ciência. Sim. Pessoas que usavam termos científicos para justificar atitudes que eram de senso comum. Então, se um restaurante só terá 30% das pessoas, alguém dizia que a ciência, que aquilo dizia que não ia ter contaminação, o que era uma grande bobagem. Eram medidas práticas, mas você sempre temperava com um discurso de ciência. Então, a ciência ela voltou para o campo do acreditar, de você ter facções e cada um falando a ciência que mais lhe convia. Muito bem. Muito bem. E aí, Moisés, qual perguntas temos hoje para o professor para a gente começar aqui a nossa enquete? Espero que vocês em casa, então, aproveitem bastante. Não saiam do canal. Vamos lá. O tema é saúde e meio ambiente. Qual a importância de uma boa cobertura vegetal nas grandes cidades? Bom, a cobertura vegetal diminui as ilhas de calor urbano, isso sem dúvida. Ela tem também a propriedade de aumentar a porosidade do solo, facilitando então a absorção de água nos períodos de chuva tormentosos que estão acontecendo e fazendo inundações. Ela tem um filtro de poluição. As árvores funcionam como, digamos, um boi de piranha, né? O poluente é muito reativo, mas ele interage com a cobertura das folhas, tanto que a poluição é um grande fator de perda de produtividade vegetal. E no momento ele é consumido ali, né? Então o poluente é gasto ali e não chega na gente. E mais ainda, existem... todo mundo se sente bem, às vezes, a maior parte das pessoas, quando está num lugar bonito com uma boa vegetação, com uma grande você vegetação. Vai num parque, claro. Você vai aquilo ali, né? Então, isso existe em nós, desde que nós éramos caçadores, coletores, que a gente tinha que observar a natureza para poder caçar ou os pequenos animais ou coletar o que existia, uma coisa chamada biofilia. Então, quando você entra numa árvore ou vê uma coisa bonita, por exemplo, quando você entra na Capela Sistina, quando você vê uma coisa que te incomove, existem alterações hormonais, né, que são vistas e que te dão segurança. Positivas, né? Para o caçador-coletor é que ele ia conseguir comida.
Então, existe redução de citocinas pró-inflamatórias, que são moléculas que vão fazer com que a gente pise no acelerador. Existe uma redução dos níveis de adrenalina. Do estresse, portanto. Do estresse. Então, existem alterações da nossa... E a falta de convivência com o verde também aumenta, então, o nível de estresse e nos favorece a ter ainda mais alterações psiquiátricas. E, finalmente, os jardins e a vegetação funcionam como um filtro de ruído. O filtro de ruído é muito importante porque a gente vive num mundo barulhento. Sim. A gente, numa cidade barulhenta, você não sente o barulho, mas o cóclea, que é o órgão que dá uns petelecos ali, você consegue enxergar, ouvir, ele está sendo estimulado. Então você percebe, por exemplo, que a geladeira fazia barulho, mas quando acaba a luz, você percebe que tinha um barulho ali. Então o barulho está chegando no teu sistema nervoso central, mas você filtra através da sua atenção, no lobo frontal. Então a vegetação nas áreas verdes parece ser um lugar que melhora a saúde no entorno. E também, se ela for acompanhada de lugares que você possa caminhar através dela, ela também estimula a atividade física numa cidade de poucos espaços. Então tem o benefício mental, como o senhor disse, benefício psiquiátrico, mas também tem benefícios respiratórios. Tem respiratórios e também evita quando você tem uma cidade. A gente transformou a nossa cidade num deserto de concreto e não de areia, mas de concreto e asfalto. Sim. Isso leva a uma diferença de temperatura muito grande no centro, são as ilhas de calor. No caso de São Paulo chega a 7 graus, entre a região central e a zona sul, que é bastante vegetada. E a temperatura pode nos tirar da zona de conforto térmico. Isso fazendo, então, que você transpire mais, que você tenha uma vasodilatação, porque quando você tem muito calor, os vasos da periferia se dilatam para poder trocar mais calor interno. Então, você imagina, quem já não levantou numa praia e deu aquela tontura, é o tempo de você, de novo, voltar o sangue para o lugar certo. E isso, se um coração estiver doente, e às vezes o que um coração faz quando está aberta a periferia? Vai bombar mais depressa. Para manter a pressão arterial, você tem que compensar. E se o coração não puder? E a desidratação dos idosos, que o idoso ele pode perder muita água por sudorese, sem ter a sensação de sede. E nos diabéticos também, que tem essa situação. No idoso também? Também. Não só diabéticos? Não, o idoso ele vai desnervando também. O diabetes acelera esse processo. Então, o que acontece? Você vai ver que o idoso, muitos deles, quando você perde muito volume circulante, o sangue fica concentrado. Sangue concentrado é igual a formar um coágulo em vida, que a gente chama de trombo. Se esse trombo ocorrer num território que seja cerebral, ou do coração, ou do intestino, você vai ter infarto, o AVC, você vai ter o infarto do miocárdio e a trombose. Então, quando esse coágulozinho entope uma artériazinha lá importante, um vasinho entope, aí não passa mais o sangue. Então, no coração, você vai ganhar um infarto, no cérebro vai ganhar, então, um derrame cerebral, assim, no jargão popular. No intestino, coisas graves também, isquemias mesentéricas, e que também são bastante graves, né, professor? E o calor também faz com que a gente não durma direito. E tudo isso relacionado, então, apenas à presença da vegetação, ou, na verdade, à ausência dela. A ausência de vegetação. E São Paulo hoje, como o senhor, doutor Paulo Saldiva, enquadraria a cidade de São Paulo comparada com o resto do mundo, das cidades grandes, que o senhor já conheceu muitas, ou com próprias outras capitais? Porque a gente, como leigo nessa área, a gente vê algumas coisas, vê alguns parques e outros lugares que não tem nenhuma vegetação, mas a prefeitura às vezes parece que tenta. Como que o senhor estão agora tentando, parece que rejuvenescer a Marginal, né, Pinheiros? E como que o senhor vê São Paulo enquadrado nisso hoje? Tem bons trabalhos ou não? Bom, tem uma tentativa já, uma consciência maior, né? Tem muita participação da sociedade civil também, de grupos organizados que querem fazer, mas não tem uma São Paulo, né? Qual São Paulo que nós estamos falando? Isso é verdade.
né? Se você vai para Itaquera, você vê aquele monte de teto de laje, assim, e aquele montão de calor. E o cabelo, sabe aqueles careca que pintam, que põem deixa crescer o cabelo e vão mudando, né? Então a gente tem cabelo na Zona Norte e na Zona Sul, aonde tem menos gente, na Cantareira e na região de Parelheiros, né? Lá no fundo. E aonde mora mais gente... Não tem vegetação. Não tem vegetação. Então, existe... Aliás, não tem nem calçada para plantar árvore, muitas vezes, por esse crescimento desordenado que teve. A utilização do espaço de maneira não tão arquitetada, né? Não, é totalmente caótico. Totalmente caótico. Tem gente que não tem CEP, não tem endereço. Né? Então, o que está acontecendo? Depois disso, se começou a recuperar isso. Por exemplo, antigamente os parques eram todos localizados na região central da cidade, na região mais consolidada. Sim. E depois que se começou a fazer parques, inclusive alguns parques eram lineares, ao redor de córregos, né, que precisariam ser recanalizados e recuperados, porque aqueles córregos eram fontes de o criadouro de larva de mosquito, de ratos que transmitem leptospirose. Então começou a ter uma ideia de se recuperar esses córregos que ainda não tinham sido cobertos. A gente asfaltou as chances de ter os rios, né? Nós colocamos... A maior parte dos rios de São Paulo foi coberto com asfalto. Tamanduateí, por exemplo, né? Tudo, todos os pequenos, né? Por isso que inunda, né? A Avenida do Estado era o Tamanduateí. A ladeira Porto Geral, o que era? Era o porto que levava as mercadorias da cidade, recebia, que vinham pelo Tietê, que tinha um sistema de eclusas que foi absolutamente abandonado. Então, a gente judiou muito da cidade. Não ocorreu para Amsterdã que tivesse asfaltado os canais. Né? Então, ainda bem, né? Ainda bem, mas havia um nível de cidadania, um nível maior na época. Eu não estou criticando os dirigentes da época, porque essa era a cultura do rodoviarismo. E as outras cidades foram urbanizadas antes do rodoviarismo. Mas São Paulo hoje ela tem um caminho enorme para recuperar. Na verdade, então, o senhor está falando que uma grande parcela da culpa é do rodoviarismo, né? Do asfalto em si mesmo. Olha, São Paulo é uma cidade que cresceu mais do que a estrutura. Então, se eu comparar São Paulo com o corpo humano, e cada bairro como se fosse um órgão, e nós, as células que constituímos esses órgãos, ela está obesa porque ela cresceu mais do que ela podia, ela tem trombos arteriais metálicos de 4 rodas que impedem o fluxo, ela tem diarreia aquosa para os rios. Quando chove, ela faz edema, inunda. Quando não chove, ela desidrata e faz ilhas de calor. Eu diria que ela tem calvície, por não ter cobertura. Tem vegetação. E tem também alguns neurônios dirigentes, eles sofrem de um Alzheimer, porque eles esquecem muito do que foi feito na administração anterior, ou mesmo do que prometeram durante a campanha. Então, você não tem planejamento de longo prazo, porque o tempo da política hoje, com eleição de 2 em 2 anos, né, é curto. É muito curto. Então, você tem que fazer projetos de 4 a 8 meses para que apareça, que as pessoas sintam. Então, a gente foi perdendo a capacidade de fazer planejamento de longo prazo. Tem jeito. E nós fizemos grandes planos diretores. São Paulo tem ótimos planos diretores da década de 20. Só que eles foram rigorosamente esquecidos ou anulados. Então, hoje a gente, por exemplo, saíram as empresas, as indústrias saíram da cidade. Né? Antigamente, hoje não dá, por causa do imposto, por causa das regulações ambientais. Mas as novas chaminés são as ruas. Sim. Porque você está envolto, por exemplo, uma pessoa em São Paulo fuma o equivalente, a gente medindo, todos nós temos uma tatuagem de carbono no pulmão. Quando você vê na autópsia, você vê indivíduos não fumantes com lesões semelhantes, felizmente de menor intensidade. Em São Paulo. Em São Paulo. Mas isso deve acontecer com todas as grandes cidades brasileiras. Então, você consegue ter fumante e não fumante. Então, você pode fazer o equivalente tabágico
da poluição. Então, nós fumamos, em média, de 2 a 3 cigarros sem ter escolha por dia. Nossa. Se você morar longe... Isso hoje. Hoje. Se você pegar, a maior parte da poluição do ar está no centro, porque todo o trânsito vai para o centro. Uhum. Mas quando você vai ver no... Então, pela estação da CETESB, que mede muito bem e direito, os maiores níveis estão no centro. Mas quando você vai ver no pulmão das pessoas, é na periferia. Porque elas trabalham no centro, né? Porque elas ficam maior tempo no trânsito, respirando sem ter escolha, aquele monte de poluentes que saem dos gases de escapamento. E a poluição do ar é complicada, porque ela não é como a poluição da água, que você pode filtrar, ferver ou comprar outro tipo de água. Você não compra gás engarrafado, ar engarrafado, né? Então, é muito interessante que ela, ou seja, a poluição, ela afeta, a gente vê aquela nuvem, mas ela está... daquela nuvem que parece homogênea, a maior quantidade, quem leva para dentro de si, para suas casas, são as pessoas que mais tempo ficam no trânsito. E tem muita gente que trabalha no trânsito hoje. Sim, em termos gerais, essa questão da poluição, dos níveis de poluição, da concentração da poluição em São Paulo, nos últimos anos, vem piorando ou vem melhorando, professor? Na sua opinião? Melhorou muito a partir dos anos 80. Porque eu tenho essa impressão também. Melhorou muito, mas a dose não caiu tanto. Porque eu sou da época de Cubatão ainda, né? Não, você tem uma ideia, a média de material particulado fino em São Paulo hoje está da ordem de 22, 23 microgramas por metro cúbico. Ela já teve, nos anos 90, ao redor de 60. Nossa. Então caiu. Agora está difícil de abaixar, porque a gente... Mas isso não por vegetação, e sim por... uma cobrança muito grande em cima das indústrias. A vegetação ajudaria também. Que as indústrias saíram e também melhorou a tecnologia veicular dos carros. Se você pegar o mesmo carro, Gol, que é um carro, estou citando não por uma marca, isso aconteceu com todos. Claro, é um carro que teve começou nos anos 80 e até hoje ele está... Não tinha catalisador naquela época, né? Então, ele emitia mais ou menos 20 a 30 vezes mais poluição por quilômetro rodado do que o Gol de hoje, que teve catalisador e melhorias do motor. Só que o que nos melhoram, isso melhorou bastante o ar. Agora, nós estamos ainda 4 vezes acima do padrão ideal da Organização Mundial de Saúde. Só uma coisinha também. Pensou que morar em São Paulo, então, é um fator de risco cardíaco relativamente importante, né? Se você morar em São Paulo, significa que você fuma 2, 3 cigarros. Isso, na prática, é bastante coisa, né? Mas isso como está acontecendo em todas as cidades. Todas as grandes cidades. A poluição é coisa do hemisfério sul. É de pobre, ou da África, ou da porção... Da América Latina. Quando você vê a poluição na região norte, no hemisfério norte, na Europa, e mesmo nos Estados Unidos, ela está caindo e a poluição é um problema de país pobre. Agora, o que a gente vê é que a dose, quer dizer, embora tenha caído no caso de São Paulo, a dose não caiu tanto porque você fica mais tempo preso no trânsito. Nos anos 90, você deslocava praticamente para qualquer lugar de São Paulo em meia hora. Quando você comprava aqueles condomínios, né, na periferia de São Paulo, você tem a ilusão que você ia chegar em 10 minutos na Marginal e depois de 10 minutos você estava na tua empresa. Hoje é 1 hora, pelo menos. E olha, foi feito um monte de ponte de safena, né? Sim. Foi aumentando aquelas vias, né? Triplicando, pago por dinheiro de mesmo gente que não morava lá. Claro. Quer dizer, houve um subsídio para aquelas empreiteiras que fizeram aquilo, né? Só que a pessoa hoje perde muito mais tempo. Como a poluição, a gente mede no cemitério do Araçá, em frente à Faculdade de Medicina, não tem trânsito, pelo menos no plano material, que eu conheço. Pode existir em outro plano. Claro. E aí você vai... Então, mas ele é um quadrilátero de 400 metros. Então você vai começa em 200, vai se aproximando da Dr. Arnaldo. A poluição vai subindo e atinge mais ou menos... Quer dizer, o background da cidade, você vai atingir mais ou menos em redor de 150, 180 metros de uma grande via de tráfego. E você que fica lá,
você está respirando uma dose maior. O que é 2 ou 3 cigarros? Né? Depende dos genes que você tem, da tua idade. Já atrapalha, pelo menos, né? No mínimo. Mas o Niemeyer fumou charuto até os 100 anos, ele podia. Mas aí ele tem foi um privilegiado genético, né? Genético. Que é como o pessoal fala, não, minha avó faleceu fumando. Isso. Foi uma sortuda, né? Pois é, mas o que você não... Agora, tem pessoas que, por serem essa dose, que é mais ou menos equivalente ao fumante passivo, fazem doença. Exatamente. E quais são as principais doenças relacionadas à poluição? Tudo o que está na caixinha do cigarro. Hoje já tem evidência máxima para infarto do miocárdio, câncer de pulmão, pneumonia, baixo peso ao nascer, abortamento. O que você hoje discute, se ainda tem dúvida... Então, o baixo peso ao nascer, por exemplo, é um problema sério, porque a criança não sai uma miniatura perfeita. Ela tem alguns distúrbios de desenvolvimento que ela tem que correr atrás. Distúrbios graves, né? Imagina, quando está bem no comecinho, distúrbio já... Naquela árvore que a sementinha já não ficou legal, né? Fica complicado. Então, por exemplo, está se associando hoje com autismo, por associações epidemiológicas, mas você não tem um modelo ainda experimental para poder provar aquilo. Porque é o seguinte, como é que você vai determinar certos aprendizados e certas atitudes, né? O neurônio tem o neurônio, que é a célula que é responsável por isso, formar as vias, né? Ele tem um monte de prolongamentos, dendritos. Com a medida que você fortalece uma via, ele vai podando aqueles que não usam e vai favorecendo aqueles que estão conectados com as áreas que ele vai usar. É assim que a gente vai aprendendo, né? Ou então recupera. Você já viu alguém que já teve AVC, ele vai recuperando? Porque você faz fisioterapia hoje e os outros neurônios estão fazendo uma gambiarra, um gato, e chama neuroplasticidade. Exatamente. Quando você tem alguns metais, por exemplo, e alguns poluentes no cérebro que entram não só pela circulação, mas também principalmente pelo bulbo olfatório, você vai ter perda da poda neuronal. Então isso pode estar... E uma pessoa com distúrbio de atenção ou autismo é basicamente isso, tem um excesso de conexões. Por isso que ele tem algumas habilidades que são absolutamente extraordinárias, mas tem dificuldade de se concentrar em alguma coisa. Então, tem isso está sendo relacionado, então por estudos epidemiológicos que vão, digamos, mostrando associações. Mas ainda você não tem uma prova de evidência lá. Mas agora, câncer de pulmão é certeza. Câncer de pulmão, basicamente câncer primário de pulmão, 100% de fumante, né? Não, não chega a ser 100%. Não, a poluição do ar, ele responde assim, para cada 10 microgramas de material particulado a mais, teu risco de câncer aumenta a 10%. Mais ou menos 1% por micrograma. Então, não que você tem 10% de câncer. Claro. Em relação ao teu risco genético, aos teus hábitos, isso aumenta um pouquinho. O cigarro é muito mais, 1.500%. Só que tem o seguinte, o cigarro, hoje no Brasil, tem ao redor de 10% da população fuma, enquanto que a poluição é 100% exposto. Então você vai vendo que existe um pedaço do câncer de pulmão que é de natureza da poluição do ar. O senhor falou que de micropartículas são 20 que tem hoje de 22 mais ou menos, Então isso sozinho já aumenta em 20% o risco de câncer de pulmão. Para aquilo que você tinha antes. Comparado com o seu risco próprio. Agora, você não vai conseguir, para chegar nos 5 é muito difícil, porque e demanda mas isso não muda mais, não se consegue só fazendo mudar o carro, você entendeu? O combustível do carro. Isso demanda uma mudança na fisiologia da cidade. Aí passa, por exemplo, por ciclovias ou não? Passa por ciclovia, passa por investimento em transporte. Navegação, rio. De massa, de baixa emissão. Tirar caminhão de circulação. Fazer com que os caminhões aqui dentro e a frota pesada circule com outro tipo de combustível. Outros horários também. Ou não emprego, inclusive, né, que está acontecendo, não deslocamento.
são redes que você vai fazer de trabalho, redistribuir o emprego na cidade. Nas regiões que as pessoas moram, né? Tirar do hipercentro. Então você tem que diminuir, porque é muito maluco, né? São Paulo, você pega, a cidade tá pensa, né? Ela tem muita gente. Você pega o metrô da Zona Leste, de manhã ele vem com 80 a 100 mil passageiros hora. E ele está voltando com 5 mil. E à tarde... É o contrário. É o contrário. Então, é mais ou menos, você pegar o número de pessoas que andam em São Paulo, na região metropolitana, que é fisiologicamente é uma cidade, até mais. Você tem a região metropolitana de Campinas que dialoga, né? Tem gente que mora em Campinas, Sorocaba, tal. Pega esse número de pessoas, multiplica pelos quilômetros que ela anda por dia, dá mais ou menos levar Montevidéu para a Argentina de manhã de carro e voltar. Todo dia. Todo dia. Não tem como isso ser sustentável. Não tem. Então, e mais ou menos a gente deu 25% do espaço urbano, quase 30%, para andar de carro. Então, você tirou 30% do solo da cidade para fazer carro andar. Então, eu acho que esse é um problema que todas as cidades que apostaram nisso têm consequências até hoje. As cidades grandes como um todo, não só no Brasil, mas no mundo, Moscou, Paris, Londres, tem um trânsito carregado. Mas aqui parece que é muito mais caótico, né? Nesses outros lugares, existe a convivência com a bicicleta, com outros transportes, que seja patinete, que as pessoas usam bastante, né? Aqui parece que não consegue ultrapassar essa barreira do uso do carro. Mas também tem a concentração que nem te disse, o volume de pessoas, né? Pois é, muita pessoa andando e uma falta de educação, porque o código de trânsito absolutamente leniente. Isso que eu queria dizer. Não há respeito. Se você vai em outras cidades grandes do mundo, na Europa, para quem já teve oportunidade, existe um respeito. Ninguém anda que nem uma corrida de carro, uma corrida de Fórmula 1 na rua. Experimenta atravessar uma faixa de pedestre. Aqui você é assassinado. A bicicleta não respeita o pedestre. Isso. Você vai na Paulista, que eu pego para vir da faculdade, eu vou pela ciclovia da Paulista. Naquele meio você não consegue atravessar a pé. Não, você pode ser atropelado. Está aberto para você até a faixa de pedestre, a bicicleta vem buzina. Sim. Então você tem também um grupo de pessoas que trabalham no risco, que são os entregadores. Que quando cai no chão, ele não é empregado do restaurante ou da loja, não é empregado do aplicativo, ele fica com ele. Não é de quem pede? Não é de quem pede. E ele para ganhar dinheiro, ele tem um horário muito curto. Tem que correr. Quanto mais risco ele fizer, mais ele ganha. E isso também leva a um comportamento temerário. E você pode atropelar uma pessoa, matar numa faixa de pedestre que você vai pagar a cesta básica. Então, nos outros lugares, você vai para a cadeia. Né? E isso mesmo, porque o próprio juiz, o delegado, dirige também. Ou o filho dele dirige. Então, você geralmente você passa pano. Existe uma tolerância maior. Normalizaram-se aqui situações que não poderiam ser normalizadas, né? Você lembra quando começou o corredor de ônibus, que a gente via nas manchetes de jornal, ou nas manchetes nos rádios, eu escuto o rádio bastante, que o corredor de ônibus estava atrapalhando o trânsito? Falavam isso. A visão era que, porque a rua... Seria dos carros. É uma visão cultural. Isso é polêmico falar isso, Moisés. Sim. E muita gente deve estar ouvindo falando, como assim? Não é do carro. Hoje a gente vê ciclistas, grupos de ciclistas pela Marginal, eles são... A gente não se acostumou com isso. Mas temos que nos acostumar. Então, a realidade é essa. Mas eu acho que isso é uma mudança de geração. Sim. E toda mudança geracional... Por exemplo, como era, vamos pegar, fumar era uma coisa que, na minha época, para você ser sedutor, para você ter sucesso, uma mulher ser independente, você tinha que fazer atrás de um palito fumegante. Depois foi a mudanças na propaganda e tudo, foi fazendo com que esse apelo caísse. Sim. E não tanto por mudança de fumante virar ex-fumante, que a gente sabe que a dependência de nicotina é muito difícil de largar. Sem dúvida. É que os fumantes morreram. E veio
uma nova geração. E agora, você pega um jovem, a posse do carro está perdendo um pouco dessa magia. O uso do carro eventual, sim, se mantém. Mas a posse do carro deixou de... Sim, na minha época a posse do carro era tudo, né? Era tudo. E aí, isso porque... e você vê os atributos que tem num apartamento, né, em São Paulo. Nos anos 80, aqueles que estão ouvindo, acreditem, tinha um caderno de imóveis grande. Você comprava apartamento olhando num caderno de imóveis. Escrito, impresso. Escrito, vinha. E ali você punha o nome do o que era ele dividia por faixa de preço. Sim. Ou por número de quartos. Verdade. Então você apresentava, o atributo nos anos 80 era número de quartos ou número de vagas na garagem, ou ambos. Hoje é a proximidade de parques, proximidade de metrô. Então, o que está mudando, uma nova geração de consumidor. Está muito caro manter uma casa com o padrão que existia, então está tendo uma modificação da cidade rumo a uma cidade, digamos, sustentável. Mais sustentável e também mais solitária, porque quando você compra um apartamento desses de estúdio, significa que você vai morar sozinho no máximo em 2, né? Sim. Isso com a pandemia teve o mercado em si de imóveis, teve uma grande mudança justamente por isso. Pessoas estavam em casas muito grandes, se viam de uma hora para outra trabalhando em casa, falou, para que eu preciso de uma casa tão grande? Então, teve essa mudança impulsionada pela pandemia. E o custo de ter... Por exemplo, você fazia uma casa, tinha alguns bairros, né, em São Paulo que não tinha loja. A Companhia City, né? Mesmo o Pacaembu, mesmo o Jardim Europa, né? O Morumbi. Então, significava que você tinha que comprar as coisas de carro. Você vai comprar pão, você vai comprar de carro. Ou tinha alguém que comprava para você. Você tinha uma casa grande, você tinha que ter um jardineiro, você tinha que ter algumas pessoas que trabalhassem na casa para fazer limpeza e manutenção. E hoje isso não é mais o que se... Você precisaria ter uma renda muito maior proporcionalmente para fazer isso. O IPTU, como nos países mais evoluídos. Isso, o IPTU. Então a cidade está se mudando de um padrão. Evoluindo. Não prefiro nem chamar de evolução, mas um padrão para uma cidade congestionada onde o custo do solo passou a ser muito importante. E o custo da mão de obra também passou a ser muito importante. Houve uma valorização dos empregados domésticos. Sim, sim. Então isso mudou. Então está tendo uma geração nova de consumidores. Eu acredito que o mercado, mais rapidamente do que os políticos, vai começar a pressionar para mudanças desse jeito e os políticos também vão poder propor leis mais sustentáveis sem que correr o risco do desgaste que acontece por contrariar determinados segmentos. O mercado sempre é implacável nas mudanças, né? Não tem conversa. A mão do mercado é sempre muito pesada e forte e rápida. Agora vamos ver os políticos, como é que eles vão reagir a essa... Eles vão vir a reboque da opinião pública. Eles não vão... Eu duvido, por exemplo, o Peñalosa, que foi o prefeito que fez uma grande reurbanização em Bogotá, ele que fez o Transmilênio e aqueles BRTs, tudo, que começaram em Curitiba, ele perdeu a eleição seguinte. E depois ele ganhou, depois que houve. Mas ele falou, eu vou fazer o certo, mesmo tendo prejuízo eleitoral. Que eu vou perder a eleição. Eu acho isso pouco provável no cenário atual do Brasil. Porque você vê o que acontece no Brasil. No último ano de mandato, o indivíduo trabalha para a reeleição dele, né? Então ele não vai entrar em bola dividida. Ele não vai entrar em bola dividida. Aquele negócio de fidelidade partidária, pode esquecer. É fidelidade com ele e com os eleitores dele. Agora, uma coisa que o senhor falou no começo, né? O prazo que parece muito, 4 anos, ou quando estipularam, talvez parecesse muito, mas no final das contas não dá tempo de fazer coisas grandiosas. E aí vem o segundo, que no caso de não reeleição, anula aquele processo onde despejaram caminhões de recursos, começa tudo de novo, até às vezes fazendo uma atuação contrária ao que o
antecessor fez, e no final, adivinha quem paga a conta, né? Lembra a redução de velocidade depois volta? Da marginal. Da marginal. Eu pensei nisso hoje, na marginal. Então, quer dizer... 90 atualmente, né? E eu vendo lá aquela situação de gente hoje... Eu vi uma batida pequena lá na marginal. Quando deu 70, na verdade, também tem pessoa que me critica por isso, mas eu achei maravilhoso. Eu achei bom. Porque com 70, 60, você vai chegar no mesmo lugar. Na Alemanha é 40. Sim, nas ruas de Paris ninguém anda mais de 40. E nem tem multa, né, em alguns lugares. Agora, o que 90 é uma loucura. O que acontece na semana, no ano que... Nos 2 meses ou 3 meses que antecedem uma eleição municipal. Aí libera para... Vai ficar pintando... Você vai ver, tem uma obra de pintar calçada, de fazer coisas que... E geralmente nos pontos que tem maior fluxo, para poder dizer, olha, a prefeitura está trabalhando. Você entendeu? Agora vai soltar um monte de dinheiro para fazer asfaltamento. Isso é da cabeça cultural da nossa política, né? Sim, isso e sempre quem paga a conta negativamente é o cidadão que trabalha e deveria ter isso constantemente, né? De maneira bem distribuída. E a Câmara nossa também, a cidade é tão grande que o indivíduo não vai ser vereador da cidade, ele vai ser vereador daquele distrito, do bairro. Né? Então, a visão do todo, e principalmente a visão da macrometrópole, né? Porque não adianta você, por exemplo, fazer inspeção veicular em São Paulo e não ter em Guarulhos, não ter em Santo André, que as cidades são a mesma coisa. Uma conurbação, né? Como você tinha a limpeza do Rio Tietê e Guarulhos jogava o esgoto in natura no rio. Pô, como é que pode? Então você não tinha limpeza do rio, você não tinha uma ação coordenada, não tem um parlamento metropolitano de uma região metropolitana que tem 22, 23 milhões de pessoas, que é um país. Sim. Então você devia ter uma representação, um órgão que cuidasse do transporte, né? Integração do transporte dessa macro região, que até agora não houve um entendimento maior, porque a gente sempre pensa no quintal de onde a gente conseguiu os nossos votos. Infelizmente. Um exemplo disso, acho, que eu fiquei também, que eu passo todo dia na Marginal Pinheiros, e teve o muro da USP, né, que foi retirado para fazer lá o muro de vidro, e até hoje, cheio de buraco. É muita falta de gestão, eu imagino que... Aquilo foi um erro de engenharia. Sim, não poderia pôr vidro ali, né? Não vai mexer novamente, né? Não, eles vão ter que acabar, porque a cada painel daqueles custa caro. Era bonito, mas tinha 2 problemas. Ficaria bonito, sim, concordo. Tiveram que pintar algumas coisas para o passarinho ver, porque eles batiam bastante, tinha bastante árvore frutífera. Segundo, a vibração da marginal fazia com que o vidro quebrasse. Então, aquilo foi dito que não era... Foi bem projetado. Não, ali foi uma ação basicamente eleitoral também. Foi eleitoral também. Também. Então, você vai colocar num lugar que passa um monte de gente, você vai fazer uma obra que vai dizer está embelezando, né? Então, eu acho que essa, digamos, política cosmética... E a cidade tem problemas também, né? Como a gente está falando que o código de endereçamento postal é mais importante do que o código genético, quando você olha, né, por exemplo, o risco de morrer de infarto, que é a causa, você vai ver que dentro de cada distrito, diretoria regional de saúde, você tem lugares que com a mesma, quer dizer, vai piorando com a renda. Claro. Em geral, em São Paulo, você vai, depois que você passou do centro expandido, você vai perdendo 1 ano de vida por estação do metrô, né? 1 ano por estação do metrô. Média. Num raio. Por morte natural, né? Não é por morte violenta. Sim, claro. E aí, mas dentro dessa tendência geral, você tem lugares que vão melhor e pior. Quer dizer, com a mesma renda, com a mesma coisa, alguém funcionou melhor. Então, o que foi aquilo ali? Foi solidariedade entre as associações, entre vizinhos? Foi gestão, foi a diretoria daquela UBS, daquela região que está cuidando. Então, você não tem uma política de saúde para São Paulo. Integrada, né? Não, você tem que ter uma política para cada diretoria. Quando, às vezes, o subprefeito nem mora lá, é um cargo de indicação política... Aí que não dá certo mesmo, né? Quer dizer, o indivíduo deveria ter uma participação mais
da população local para indicar o subprefeito, inclusive que ele podia cobrar, porque ele sabe onde o indivíduo mora, você sabe aonde ele toma café de manhã, na padaria que ele vai, você sabe tudo ali. Então o indivíduo vai se sentir mais responsável, vai conhecer os problemas daquela região. Né? E não virar um cargo público que ele se aproveite do que depois cargo, ele está fazendo, porque depois ele vai se candidatar a vereador e assim vai por diante. Esse é o grande problema, na minha opinião, nesse país, é que o político ele virou profissional e não é pelo bem, ele faz por ele, né? Claro que não são todos. Eu acho que não são todos, mas não. Eu acho que mas tem gente que entrou lá. Eu tenho uma tendência a achar que você sentou atrás de carro oficial no banco, você não larga mais. Você fica. Eu acho que sentar atrás, feliz. Sentou atrás do táxi, eu já fico meio. Sério isso, porque essa questão que o senhor falou aquela hora da congregação, né? Da cadeira do teste egométrico. Egométrico. Para aqueles que não viram, eu brinco que na universidade. O político é muito isso. Você tem uma emissão de energia ególica que a gente capta, ela é mais eficiente que a eólica, sem dúvida. É da ególica. Vem do próprio ego, porque ela é emitida constantemente. Né? E a gente transforma isso em egoelétrica e dá para... É absolutamente renovável, mas também insuportável. Então, o indivíduo ele começa a sentir um gosto pelo cargo. Aí você tem um cargo. Né? Tudo bem até aí. Tudo bem, mas você pode ser menor que o cargo ou maior que o cargo. Vou pegar o professor Adib Jatene, que foi ministro da Saúde. O professor Adib... Muito maior que o cargo. Ele era muito maior que o cargo. Então ele saía de Brasília sexta-feira de manhã e ele ia operar na sexta tarde, sábado e domingo, porque ele sabia que ele era cirurgião. Sim. Então, ele era professor Adib Jatene, independente de ser ministro ou não. Isso. Aí você pega um indivíduo que é menor que o cargo, ele vai grudar aquilo, vai passar super bonder na cadeira, porque ele não quer sair de lá. Porque ele depende, o cargo é maior que ele. Então ele cresce porque ele assumiu aquele cargo. Justamente. Então, aí que eu acho que a diferença entre os políticos que vão fazer o correto e que não tem medo de perder o cargo porque eles não diminuem, eles continuam sendo exatamente porque eles são maiores que o cargo. São maiores que o cargo. A gente recebeu algumas pessoas aqui, alguns colegas deputados, que eu fiquei fã que teve aqui o Dr. Vitor Lippe, né? Eu vi que ele tá em intenção espetacular, realmente. Se puder depois colocar. Coloca aqui o link aqui da entrevista com o Dr. Vitor Lippe, que ele trabalha com SUS e tecnologia, deputado federal, vai pro 3º mandato. Virei fãzaço, porque a gente vê os dois lados, né? Depois a gente perguntou nos bastidores como são os outros colegas. Também tem outros bem intencionados? Tem muitos. A gente não tá total à deriva ainda. Tem muita gente bem intencionada. É que eu sempre brinco que uma pessoa mal intencionada, ela causa um barulho e um problema tão grande para os outros que o mal, ele parece que acaba atrapalhando todos os outros do bem. Então o problema do político é esse, o ego, né? Ele entra lá e quer dar continuidade àquilo que... E vai querer continuar o seu projeto de... Então ele pode até trabalhar para o bem público, mas uma parte grande do tempo dele, as emendas parlamentares, as coisas... Só para se reeleger. Inaugurar trator, da ambulância, que o nome dele tá na porta, ele vai querer mostrar serviço de tal forma que ele possa voltar a seu cargo. Porque às vezes ele é menor que o cargo. Perfeita essa comparação. Gostou, Gustavo? Sim, gostei. Isso aí, gostei também. Se a pessoa é menor que o cargo, talvez ela nem devesse estar lá, né? São chamados novos apóstolos e vive do apóstolo. Fulano e tal, vírgula, deputado. Ele vive disso. Né? O cargo é que deu para ele a significância e a relevância. Os novos apóstolos, na verdade. Os novos apóstolos. Vive de aposto. Vive do aposto. Boa. Muito bem. Muito bem. Quem mais, Moisés? Vamos lá. A gente acabou falando de grandes cidades, grandes centros e a influência da poluição e da ausência da vegetação na saúde. Agora a gente sai desses grandes centros e vamos para pequenas cidades que muitas vezes têm queimadas, desmatamento. Chega a ser proporcional o nível de influência na saúde também?
Veja, é que a maior parte dessas cidades não aparece na foto. Sim. Não são nem avaliadas. Não, você tem menos de 2% das cidades brasileiras tem algum tipo de medida de poluição. Então, aonde você não enxerga, isso também não aparece na grande mídia. Quando queimou na região centro-oeste e veio uma nuvem, trouxe para São Paulo, acho que foi em 2020, e que ficou à tarde, às 3 horas da tarde, ficou escuro, e as pessoas, depois, mais recentemente, em Franco da Rocha, que teve uma queima numa reserva e começou a entrar fuligem, para dentro das casas, aí você percebe o impacto que a poluição de queimadas tem. Nós temos trabalhos com isso, mostrando a influência da queimada naquelas regiões. E quando você vai ver o nível estimado por satélite, porque você não tem medidas locais, você tem níveis muito superiores de poluição que se observa em São Paulo. E o que é pior, você tem a poluição que se gera por outro motivo, a da pobreza. Porque quando você queima uma região para desmatar de forma ilegal, a maior parte disso, ou quase uma grande proporção, é ilegal, ou para você pôr boi, o que aconteceu? Aquilo não gera emprego. Então, você está no fundo, é que nem Serra Pelada, ela devia ter um PIB per capita naquela época que era absurdo. Maior que... Mas depois que acabou o ouro, zerou. O que ficou? Então, no fundo, você está trocando. Né? Então, gerar emprego, né? E que vai ficar e investir, ela tem que levar, digamos, uma estabilidade, uma perenidade daquela atividade econômica naquela região. Então, isso seria, você tem que ter um jeito de fazer isso. Existem alternativas. Mas eu acho que falta pesquisa nisso. O professor Carlos Nobre, que é um grande pesquisador de clima, ele sugeriu que criasse um novo ITA, um Instituto Tecnológico da Amazônia, para que você procurasse soluções sustentáveis para desenvolvimento com a floresta em pé, gerando emprego. Seria uma coisa, um instituto de aplicação de novas tecnologias, que seria a Amazônia 2.0. Poder explorar, mas sem poder, sem fazer por isso. exemplo. Agora, você tem uma região que você não tem lei, né? E que você também tem uma política ambiental que vai para frente, depois vai para trás, uma ela aperta demais, depois ela solta demais. Né? Você vai ver que tem o número de crimes no campo, como agora, recentemente, a gente está vendo que morreu um jornalista, ou possivelmente morreu um jornalista, porque haviam sido... digamos, jurados de morte, né? Então você está reduzindo muito, né? Você tem garimpo em rios, né? Que tem um problema sério. Garimpo ilegal, né? Garimpo ilegal. E você vai ver uma coisa que é muito importante que o pessoal não vê. Uma parte das chuvas do Sudeste vem pelos rios aéreos que são da evapotranspiração da Amazônia. Então, quando você vai desmatar, você tem uma alteração do clima em nível e mesoescala e perda da umidade. Então, isso pode, de alguma forma, afetar regiões muito produtivas do ponto de vista agrícola. E também você tem um problema da quebra de alguns ecossistemas. Você vai ver em Santarém, por exemplo, hoje, tem muitos morcegos que se alimentavam de frutas ou de insetos, eles estão migrando porque ele vive em determinados ecossistemas. Quando se fragmenta aquele ecossistema, ele vai para a cidade. Então você vê em Santarém tem revoada de morcego. A gente está até estudando esses morcegos para saber que tipo de vírus, o tipo de fungo ele está carregando para poder fazer uma vigilância ambiental. Espera que não seja mais um Covid-20, né? Mas o Covid veio... Não, o Ebola, ele era uma situação muito interessante. Ele é conhecido no mundo desde o final dos anos 70. O reservatório dele são morcegos... O Ebola. Do Ebola. Que viviam, que comiam frutas. E as fezes do morcego, né, carregava o vírus, aquilo inalava, ou ficava pó, secava, e as pessoas inalavam a ebola e depois transmitiam uma para os outros.
que aconteceu com o ebola? Nunca ninguém se preocupou muito com o ebola, porque Sim. a doença era tão letal que era limitada pela letalidade, não sai de lá. Aí você começou a ter desmatamento de algumas regiões e o morcego foi procurar lugares para morar e com muita plantação de fruta, inclusive por companhias estrangeiras. Então ele tinha comida, ele se deslocava. Com isso a geografia do ebola foi mudando. Quando ele chega perto de um aeroporto que permite que um indivíduo, mesmo uma doença de evolução muito rápida, ele possa embarcar e atravessar o Mediterrâneo ou o Atlântico Norte, é aí que você vai começar a fazer vacina pro ebola. Porque assim, acontecia que nem a peste negra. Você tem um surto de ebola, morre um monte de gente, os que resistiram ficam imunizados. Então se demora de 20 anos mais ou menos para ter um outro ciclo, que é para ter, ou seja, nascer gente vulnerável de novo. Não imunizada. Então, com isso, você começa a perceber que você pode levar para frente. E agora, a mesma coisa está acontecendo com a febre amarela silvestre. Antigamente, para a gente ia tomar vacina de febre amarela, se fosse para Tocantins, se fosse para a Amazônia, se fosse para lugares que já estavam cronicamente infectados. Agora chegou no Sudeste. Para pegar o metrô para a Zona Norte, você tinha toda aquela região do norte, da região norte de São Paulo, foi imunizada para fazer uma barreira vacinal. Ainda bem que tinha vacina. Então, nós estamos tendo a maior probabilidade de evolução de epizootias. São doenças que vêm de animais e que pularam para nós. Como, aliás, a maior parte das doenças infecciosas nossas. A varíola vem do boi, a tuberculose vem do boi, a gripe vem do frango. Então, mais ou menos 70% do que nos mata hoje foi o preço de termos convivido, de ter domesticado esses animais para nossa convivência. E também você não tinha pandemia em caçador-coletor, que tinha 200, 300 pessoas numa comunidade e eram separados. E eram distantes, né? E eram distantes. Então, só sobreviveram as doenças que ficavam guardadas num reservatório, como as arboviroses, né? Dengue, né? E a malária, ou que ficavam, era a tuberculose, a sífilis, nas tuberculose quando vieram os colonizadores e a sífilis. Então, agora não. Agora você tem o risco de fazer... quando você põe na cidade, você faz todo mundo ficar junto e começam as grandes pandemias, como a peste negra, a peste bubônica, depois veio a varíola no século XVIII, depois o cólera. Mas para ter pandemia para o cólera, ainda teve que inventar o barco a vapor e o canal de Suez e Panamá, porque senão se não saía de um continente, as pessoas morriam no trajeto, aquele... lenda do navio do holandês voador, que era achado e tal, era o cólera que não deixava as pessoas chegarem. E tão rápido da morte, né? O desmatamento é muito maior o problema do que pura e simplesmente de uma poluição, né? Você tem a onda de variação de calor, você tem a mudança na cadeia alimentar de migração de espécies. Você tem uma série de coisas que vão mudar o clima. Então, com isso, você vai ter também deslocamento das chuvas para outros lugares. Consequentemente, você vai ter chuvas torrenciais que estão sendo previstas e que estão acontecendo, infelizmente. Então, nós temos uma série de questões que... Ou seja, desmatamento não é uma coisa que se foi caracterizado como gente de bata, que vai combater, que vai abraçar a árvore, que vai ouvir Mercedes Sosa, não é isso. Ele é um problema muito mais sério que tem consequências importantes. Quer dizer, essa descaracterização do movimento ambiental como sendo uma coisa de gente desconectada com a realidade, ela é na verdade, forma. Na verdade, a gente não está falando que é o abraçador de árvore que vai resolver, né? É o engenheiro, na verdade, ambiental, não, mas, técnico, mas vai explorar sustentável. Tanto vai ter que ter esse diálogo entre o abraçador de árvore sim, com também. a coisa, como também você vai ter que levar os problemas, não é só uma questão do bichinho, sim. Você entendeu? Do coisinha, que você está preservando coisas de românticos, né? Você vai estar dizendo que não, a vida nossa, a segurança alimentar nossa, a segurança hídrica nossa e as pandemias vão ficar cada vez mais frequentes. Entendi. Quer dizer, nenhuma mudança acontece sem gerar
várias repercussões, né? Não é uma coisa só de ambiente, não. Sim. É a mesma coisa. Na hora que você tem menor redução de combustíveis, de uso de combustível fóssil, motor a combustão ou carvão, né? Você vai ter uma redução do gás de efeito estufa. Mas o que acontece também? Reduz a poluição local. Aquela poluição que não dura muito tempo, as partículas, monóxido de carbono, o ozônio e tal, também cai. Então você tem benefícios imediatos. Por isso que essa mensagem da saúde está acoplada ao meio ambiente ajuda a questão da sustentabilidade. Claro. Porque o que você promete para as pessoas na questão ambiental? Se você deixar teu carro em casa, tomar banho de canequinha à noite, não comer carne, daqui a 40 anos começa a estabilizar o gás de efeito estufa e o primeiro ser vivo beneficiado é o urso polar. Essa não é um argumento que atrai multidões. Né? E os convertidos já estão convertidos. Então você tem que dizer, não, no momento que você andar menos e tiver mais transporte ativo, você caminhar, porque você está no transporte coletivo, ele não para na tua casa, na tua garagem, você tem que caminhar até o ponto, voltar e tal. Você vai reduzir teu risco de doença cardiovascular, vai reduzir o risco de doença de obesidade, vai ajudar a combater o sedentarismo, então a vida melhora agora. E melhora para você, para as pessoas que você ama, para aquilo ali. E isso dá, e você pode precificar isso. O aumento da expectativa de vida, você pode reduzir a perda direta em internações e a perda indireta por perda de renda familiar. E com isso você tem remédios, tem uma série de custos que você pode falar assim, bom, para mudar isso eu tenho tanto a fazer, mas quanto eu pago por manter? Então, é essa questão que eu acho que tem que entrar, e é por isso que os profissionais de saúde deveriam participar desse debate, porque eles não têm o poder de resolver. Mas não participam, né? Não... Mas eles têm o direito de dizer, olha, vai estar acontecendo isso. Então, talvez sejam os profissionais de saúde que tenham que fundar a Sociedade Protetora do Ser Humano, que tem para todos os bichos, menos para nós. Sim. Né? Então, acho que esse seria o papel, digamos... Até tem para nós, mas aí na forma... eventualmente não adequada, né? Tem todo tipo de pessoas se aproveitando, às vezes, de situações, mas que não efetivamente usa os argumentos corretos. Na questão ambiental, sem dúvida. Na questão ambiental, sem dúvida. Então, eu acho que a ideia de você dizer que as situações que existe uma série... Vamos dar um outro exemplo de trânsito, né? Eu me lembro de uma discussão na faculdade que teve para aumentar o número de vagas de cirurgia do trauma, de neurocirurgia e de ortopedia por causa dos acidentes no trânsito. Basicamente, existe aquela regionalização e muito dos acidentes vem daquela região. Aumentar o número de profissionais lá no Complexo HC. No pronto-socorro e no Complexo HC. Uhum. Bom, a última conta que me fizeram é que entre 4, depende do mês, 8 pessoas com incapacidade permanente são geradas só naquele corredor da Francisco Morato com a Consolação. Por dia? Não, por mês. Por mês, desculpe. Mas fora os mortos e bom, tudo bem. E a reabilitação dessas pessoas. Então tem um custo enorme, né, de perda de trabalho daquele menino que guiava a moto, a família, a renda dele vai para baixo, mas a prótese, tudo, né? Bom, você tem que fazer isso, mas é só isso? Se não, era como no cigarro, desculpe eu usar sempre o cigarro, você aumentava o número de vagas de pneumo, de cirurgião, de oncologista. Leito de UTI. E lei de UTI, acabou. E acabou. Mas não é assim. Fazer algo mais preventivo. Você tem que dialogar, intervir com os setores que geram aquela situação. Que não estão na... A saúde não regula trânsito, não regula a relação trabalhista, não regula o Código Nacional de Trânsito. Mas pode contribuir com os dados para passar para as pessoas. Para colocar o custo. Desculpa eu estar falando de custo, porque... Sim, mas é importante. Você tem que colocar contas, tem que ter o custo. Então a gente está subsidiando algumas alternativas com vidas humanas e com dinheiro também. No caso do cigarro, para cada unidade de investimento que você de imposto que você tinha tirado da rede de produção, desde a plantação até a comercialização, você gastava 6 de perdas diretas e indiretas. Então havia um mau negócio. Péssimo negócio. Na poluição é 1 para 3.
para combustível fóssil. E não adianta você vir com um carro elétrico e tal, porque você tem que fazer o ciclo de vida que a gente coloca from womb, do útero, to tomb, que é a reciclagem. A quantidade de energia que você faz para produzir a bateria, reciclar a bateria, tem que entrar. Claro. E se você tiver um carro elétrico, mas estiver gerando a carvão, aquele carro não é elétrico, claro ele não. É carvão. Sem dúvida. Ele é equivalente a uma locomotiva a vapor. É a enganação que a gente falou agora há pouco, né? A enganação do tomar um atalho e fingir, olha, compra um carro elétrico e salve o mundo. Não, e a capacidade energética do país também... Teria que mudar. Teria que mudar. E, não, só a linha de transmissão, para você ter nas estradas e tal, dá mais ou menos uns 25 bilhões, que vão pagar os brasileiros que talvez não tenham dinheiro para comprar o carro elétrico. Então, existem coisas que são importantes. Eu colocaria um veículo pesado híbrido para andar nas cidades. Aqueles ônibus, caminhão, para fazer... Sim. Onde você tem um efeito, digamos, mais comum. Mas pensar no mesmo modo, com esse número de 11 milhões de carros elétricos, de carros que nós temos hoje na região metropolitana, quase 11 milhões, e baseado na eletricidade... Não, que daí vai ligar a termoelétrica, dá tudo na mesma. Pois é, então acho que essas... Ou é pior até. Essa linha integrada de pensamento é cada vez mais necessária. Sim. E isso acaba caindo na saúde. A saúde é um dos que mais paga. É um dos que mais paga isso, né? E ele é uma questão não só de saúde, mas também, como eu disse, é naqueles que menos têm, que vão morar mais longe, que já têm menor acesso, que trabalham demais e não podem cuidar de si mesmos. Eu estava falando hoje com o Uber que me trouxe. Ele trabalhava 14 horas por dia, né? Que horas que ele vai ver as pessoas que ele gosta? Que horas que ele vai dormir? Comer. Qual hora que ele vai comer? Banho. Ele vai comer na rua, o que ele pode, mais barato? Um salgadinho ou uma comida saudável? Então, ele trabalha para a família dele, para ele, né? E o que é pior, ele não tem cartão de ponto. O cartão de ponto dele está naquele telefone. Né? Então, a gente está... Todos nós, aliás, trabalhamos muito. Você recebe, de repente, você recebe um negócio, tem que entregar para ontem. Então, a falta do cartão de ponto, a falta de você desligar, é uma das coisas que compromete mais a nossa saúde mental, onde você é cobrado por uma produtividade que você não consegue dar conta. Isso acontece muito atualmente, então, no home office, por exemplo, né? Que a pessoa não desliga nunca. Nunca. Ele vai almoçar no intervalo, porque ficou fácil fazer reunião. Sim. Né? Eu acho que aquilo é uma sociedade com aquele que não se diz o nome. Eles montaram uma Infernet, que é onde você tem... Ele fica te infernizando o tempo todo, né? O tempo todo. Então, quantos que estão ouvindo a gente trabalham 12, 14 horas por dia? Né? E com isso você vai perdendo espaço para fazer coisas que te complementam na tua vida. Fora isso, porque é bom ter estresse, mas quando o estresse não desliga. Sim. Então, esse pequeno estresse que não desliga... a gente não pode também achar que não vai ter estresse, que vai ser tudo uma maravilha, porque trabalho é trabalho, né? Mas tem que ter todos esses limites para preservar. A gente já teve também podcast sobre isso, com o Cláudio, por exemplo, depois coloca o link aí também, sobre burnout, né? E depois também com o Maurício Lucchesi, falamos bastante também sobre assédio também, né? Sobre assédio moral. E são situações que hoje parecem que vão... Uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro. Ainda não se chegou num consenso para que pudesse ter um equilíbrio e todo mundo conseguir trabalhar, cuidar da saúde mental, né? Então, paradoxalmente, o que veio nos ajudar no trabalho não foi usado para reduzir o número de horas trabalhadas. Aumentar. Foi feito para você aumentar o que você produz. E o que é pior, aquele computador portátil que você leva no final de semana para escrever, aquele texto, por exemplo, eu não consigo escrever nada na faculdade. Que hora que eu vou escrever? Depois que eu jantei. E vou até esticando os artigos, tudo, vou esticando à noite. Então você não tem mais tempo de fazer certas coisas que paravam. Tá certo que a profissão médica não é um bom exemplo. Não é um bom exemplo. Não é um bom exemplo. Tanto que a expectativa de vida dos médicos é menor do que da população geral. A gente teve também um podcast semana passada sobre a vida do médico.
Falando justamente sobre isso. O pessoal acha que aquele negócio de... E tá tudo certo. Tá tudo certo, tal. E principalmente a emergência, Nossa. UTI e cirurgia. É o estresse nível hard. É bem complicado, sem dúvida. Talvez antigamente, né, muitas e muitas décadas atrás, o médico tivesse uma qualidade de vida melhor, mas hoje... Não tinha UTI. É. O indivíduo ficava na enfermaria com cuidado. Eu fiz internato quando tinha 2 leitos de UTI na clínica médica, UTI do 8º andar. Sim. Do saudoso professor Virgílio Gonçalves Pereira, que sabia muita medicina. Mas você não tinha UTI. Cirurgia também você fazia o pós-operatório no leito. Então, agora não. Você tem o cuidado intensivo, melhorou muito, mas quem trabalha em UTI é o tempo todo com aquela adrenalina e a ideia é que você não se afeta com a doença do indivíduo, você vai conversando com a família, vai conversando com o próprio doente. Com o doente. Você vai se envolvendo naquilo ali. Claro. Ninguém sai ileso de um treco desse. Não sai. E temos, voltando um pouco, a gente tá próximo de um cenário irreversível? Acho que contra sim. A saúde. Para 1,5 graus, sem dúvida. Para 1,5 graus a mudança climática já foi. A gente espera que não chegue a 2,5. O ponto de não retorno para 1,5 graus acho que ocorreu há uns 6, 7 anos atrás. No tocante à poluição, eu acho que ele vai, digamos, o controle da poluição ele vai ser desigual no mundo como tudo. Ele vai ser mais uma das causas de diferença entre países e entre regiões do Brasil. Por exemplo, eu acredito que São Paulo, que tem aquela fama de ser a cidade mais poluída, ele não é. É que não tem medida nas outras, mas você tem cidades... As cidades menos poluídas são aquelas que são bem na costa, né? Mas você vai nas regiões mais internas do Brasil, você tem níveis iguais, mesmo no interior da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Então, eu acho que as regiões mais ricas vão poder ter uma estrutura de transporte coletivo, porque muitas vezes essa estrutura de transporte vai nas costas do prefeito. Quanto menor a cidade, menor sobra orçamentária tem o prefeito nessa divisão federativa. Então, os municípios pequenos, isso acontece muito na saúde também, né? Você tem que cuidar do ensino fundamental, você tem que cuidar da saúde, na atenção primária, e você às vezes não tem orçamento, e além da emprego, tem cidades onde o funcionalismo público é a base da economia. O prefeito é uma injeção de dinheiro do município ali. Aí o indivíduo faz o quê? Ambulancioterapia. Ele compra uma ambulância, ou uma van, põe o nome, governo, não sei o quê, e ele vai. Né? Então, a gente lá no HC, tem gente que anda 800 quilômetros, 900 quilômetros, é deixado na porta do HC, se vem para o ambulatório, fazer ambulatório, não estou falando para fazer... Ele pode entrar no ambulatório meia hora antes do que está agendada a consulta, o que não bate, ele pode estar chegando de manhã, a consulta dele ser marcada para tarde, e ele vai ser pego no final quando acabar o primeiro, porque eles vão distribuindo em vários hospitais abertos, né? Então, essa é uma situação também por isso que, por exemplo, você vai ver, taxa de mortalidade por câncer do útero, por exemplo, na Amazônia é muito maior do que em São Paulo. Você acha que é um HPV diferente que tem na Amazônia ou porque você não consegue fazer prevenção? Né? Falta de acesso. Então você tem falta de acesso ao diagnóstico. Né? Então, para algumas doenças que envolvem uma complexidade, mesmo baixa complexidade média, você não tem recurso em alguns estados para fazer. E o pior, né, é que o Brasil gasta mais ou menos 8,5% do PIB em saúde. O Canadá gasta 10%. Tá? Mas o PIB, quando você vai para PIB per capita, já cai. O brasileiro tem, em média, o PIB per capita dá quando a gente coloca isso, dá mais ou menos $1.400 paciente ano. O Canadá, isso já é mais ou menos 6 a 7 mil, quando se ajusta. Sim. Só que se você pegar esses $1.400, mais da metade
é a assistência complementar, que pega 30% da população. Então, quando você vai pegar os 70% da população, ficou a outra metade. Então, cada brasileiro pobre tem mais ou menos 400 a 500 dólares ano que usa a rede pública ano para poder cuidar da saúde, e na saúde complementar você tem mais. Isso, investimento e manutenção. Manutenção, investimento e custeio dos atendimentos. Então, você percebe que a gente tem um processo de desigualdade na distribuição do PIB, ou seja, o Estado põe em torno de 4,2%. Desses 4,2%, se divide. Metade é o governo federal, um pouquinho menos da metade é o governo federal, que vem reduzindo isso. Depois você tem uma parte vai para os estados, né? Mais ou menos dessa metade, 60%, 70% vai para os governos estaduais e 30% vai para o município. Então, tem município que já está com água, está endividado, já está com água por pessoa, porque ele tem que cuidar. Ele tem coisas que o prefeito vai preso se não fizer. Oferecer. Então, ele não consegue fazer. Então, se você for na lei de responsabilidade fiscal, ele não tem como executar aquele orçamento que ele tem. E isso vai fazer com que os municípios mais pobres deem uma saúde. Quer dizer, se tiver um câncer, uma coisa que dependa de um atendimento, né? Você vai ver que, tanto que você vê o Hospital de Barretos, que trabalha com o SUS e muita emenda parlamentar e apoio da sociedade civil, ele tem repúblicas de todos os estados brasileiros ou de cidades aonde o prefeito faz uma casa em Barretos para que a pessoa venha e fique lá. Fique lá. É um hospital de referência. O Hospital do Câncer também, em São Paulo. O AC Camargo, que faz. Tem o Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho na Santa Casa, que são os lugares que cuidam de câncer, e o IBCC, que faz câncer de mama na zona leste de São Paulo. Então, esses hospitais têm uma agenda assim, absurda. E o tratamento de câncer dá prejuízo pelo SUS. Não tem como pagar. Então, por isso que tem pouca gente que faz. Você tem um hospital privado, você não vai tratar de câncer, porque você sabe que você vai gastar 3 vezes do que você vai receber. É isso, que nem a maioria em quantitativo seria o quê? Consultas, exames simples, especiais. Não adianta você fazer só mamografia, por exemplo. O problema é que você tem o diagnóstico. E como é que você tem o encaminhamento para o lugar que faz o tratamento do câncer? Como é que você vai ter a quimioterapia? Como é que você vai acompanhar essa quimioterapia? Se você mora numa região que você tem dificuldade de acesso para a atenção terciária. Então, o fluxo é muito importante. Outra coisa é que a gente não tem na saúde uma resolutividade adequada na atenção primária, porque você pega geralmente os mais jovens. E você tem o pessoal que fez residência, tal, mas a residência de saúde da família não preenchem. O indivíduo vai, por que ele vai fazer residência se ele ganha muito mais se ele for numa prefeitura? Sim. E ele ganha ponto para o exame de residência da especialidade que ele quer se ele ficar lá. Se ele passou 2 anos, ele ganha mais ponto, ele pode estudar lá, se preparar para fazer o exame. Então, é muito difícil você resolver isso, a não ser com recurso de tecnologia, que você teria que ter, então, adoção de algumas áreas e fazer a segunda opinião formativa, onde o médico que está na ponta pudesse, por tele, resolver ali. Né? Então, o médico tem uma dúvida, discute o caso, né? E você pode, então, fazer alguns exames. Hoje tem ultrassom que transmite por internet. Então, você podia fazer o Doppler, né? Com 5G é possível. Então, eu acho que vai ter que ter um jeito de fazer chegar a saúde de bom nível na ponta. Senão, o sistema terciário não vai aguentar. A gente discutiu isso também com o Dr. Benhur, né? Exatamente. E Benhur esteve aqui também, do transplante de fígado, não sei se o senhor conhece. Sim. Coloquem o link aqui também, falou sobre tecnologia. A favor da saúde. Sobre telemedicina, né? Ainda não foi pro ar agora esses dias o episódio, né? A tecnologia, então, esse é o que eu chamo do ambiente social e econômico. Além do ambiente físico, tem problemas no social e econômico que dialogam, geralmente são os mais expostos ao ambiente físico adverso.
Então existe, na realidade, o sistema de doenças ambientais, nas cidades, incorpora a morfologia da cidade, a fisiologia da cidade, o acesso que aquela pessoa tem, né? Então, por isso que eu acho que nós temos um caminho longo num país que a região sudeste tem 90% de pessoas vivendo nas cidades. Então você vai ter que ter um problema de saúde urbana que seja bastante, digamos, eficiente. Muito bem. Já deu nosso tempo hoje? Legal. Professor, muito obrigado pela presença. Moisés, tem mais perguntas? Até tem, mas deu nosso tempo. Professor Paulo Saldiva, muito obrigado pela presença. Espero que vocês em casa tenham aprendido bastante sobre aquilo que a gente pôde hoje esclarecer. Agradeço muito ao senhor dividir aqui seus conhecimentos com a nossa audiência, com a gente. A gente também sempre está aprendendo aqui com a brilhante presença do professor aqui. Obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço para todo mundo e... Bom, se não servir para nada, para antes para dormir é bom. Né? Não, serve sim. Serve muito. Serve Professor muito. Paulo, muito obrigado pela presença. Se inscreva no canal, ative o sininho, curtam e compartilham. É isso aí. Obrigado, gente. Legal.